uma das melhores comédias americanas de 2025 até aqui, acabou de chegar no Brasil e chegou via streaming, que eu acho que diz muito sobre o atual momento do gênero. Um Dia Daqueles me deixou feliz por um motivo que eu acho que você vai entender, principalmente quando você assistir o filme. Porque nos últimos anos, eu pelo menos tenho sentido muita gente questionando o atual momento do gênero, principalmente nesse contexto em que o cinema de comédia tem se tornado cada vez mais plural, mais representativo, mais atento à realidade. E eu tenho sentido muita gente com um discurso daquele tipo assim: ah, não se fazem mais filmes de comédia como antigamente. Então, esse é um filme de comédia como antigamente. Pelo menos toda a estrutura narrativa e a construção dele parte de uma premissa que a gente cresceu e sempre gostou de assistir no gênero. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. É uma estrutura muito familiar, mas que se constrói a partir de um novo olhar. Um olhar, eu não diria nem representativo, que eu acho que isso seria o básico, mas um olhar muito atento à realidade da comunidade negra nos Estados Unidos, à realidade da sociedade americana num país em crise econômica, com problemas que muitas vezes Hollywood empurra para baixo do tapete. É uma comédia que se recusa a romantizar o perrengue, sabe? E faz isso com ótimas atuações, com uma direção competente dentro do que se propõe. Filme que tem algumas boas surpresas e uns probleminhas também. E eu vou discutir todos eles no vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre Um Dia Daqueles, eu quero pedir para vocês deixarem um like no vídeo, é muito fácil, isso me ajuda muito. Não esquece também de se inscrever aqui no Barata no Cinema, estamos chegando à casa de 7.500 inscritos, e eu quero muito seguir falando sobre cinema com vocês, chegar aos 10 mil seguidores, e eu conto muito, mas muito com essa ajuda. Então, o que me fisgou logo de cara em Um Dia Daqueles é a forma como o diretor Lawrence Lamont constrói esse filme com um novo olhar, com um olhar para o feminino, com um olhar atento para uma realidade do nosso tempo, mas dentro de uma estrutura e de uma fórmula muito clássica até, no que diz respeito não só à comédia americana, como também à comédia negra americana, que é uma instituição no cinema e na TV. E dentro de uma trama que é, sabe, o tipo de trama assim muito tradicional dentro da comédia americana, que é, ou que são, melhor dizendo, as histórias que acontecem num único dia, em que um determinado personagem precisa ou cruzar a cidade, ou ter um encontro dos sonhos, ou conseguir um dinheiro para conseguir solucionar um problema, enfim, tudo em poucas horas, sabe? O tempo correndo e os personagens tendo que se perder em meio ao caos. Você já viu, assim, acho que uma centena de filmes que partem dessa premissa, e Um Dia Daqueles é bem resolvido a fazer isso. Porque conta a história de duas jovens independentes, duas jovens que estavam querendo construir, sabe, as suas vidas, e elas dividiam um apartamento, elas dividiam mais do que isso, elas eram amigas, elas eram quase cúmplices, uma apoiava a outra, uma incentivava a outra, só que uma namorava a outra não, e esse namorado, ele era aquele cara, sabe assim, imprestável. E quando essa mulher dá a ele o dinheiro do aluguel, com a esperança que ele fosse pagar e, enfim, e resolvesse todo o problema daquele mês, esse homem simplesmente some com o dinheiro. E deixa Drew e Alyssa numa situação assim desesperadora, porque elas tinham algumas horas para pagar $1.500 ao senhorio. Senão, elas seriam despejadas assim, num piscar de olhos. E quando elas olham para a conta bancária, que elas encontram? Nada. Então, como conseguir fazer isso em poucas horas? Como conseguir juntar esse dinheiro num cenário em que a crise econômica e todas as consequências dela estavam ali evidentes? Esse é o ponto de partida de Um Dia Daqueles, e é o ponto de partida de um filme que, assim, ele se constrói, obviamente, a partir de temas. E a partir do olhar dessas duas mulheres diante de uma situação que sai do controle delas. Elas estavam ali, sabe? No fio da meada. Como muita gente. É um perrengue reconhecível. Acho que todo mundo vai se identificar
com os conflitos e com a aflição e com a angústia das duas na tentativa de resolver esse problema, porque todo mundo já enfrentou isso em algum nível para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para pagar até o aluguel mesmo. Chega no final do mês, o dinheiro acabou e aí? Isso poderia ser o começo de uma história trágica, mas a comédia é isso, né? A comédia ela é uma resposta à tragédia e eu gosto como o diretor Lawrence Lamont ele pensa a comédia dentro dessa zona que é uma zona reconhecível, uma zona real, mas sempre dentro de uma lógica absurda. Porque quanto mais Alyssa e Drew tentam resolver os problemas, mais elas vão se metendo em confusões e mais essa trama ela vai revelando sobre o mundo delas. E definitivamente esse não é apenas um filme sobre duas jovens com problemas financeiros. Isso aí é a ponta do iceberg. Esse é um filme que, a partir dos conflitos e das tentativas delas, a maioria frustradas, em conseguir esse $1.500, ele fala sobre a crise econômica, sobre a desigualdade num país capitalista. Ele fala também sobre o problema da gentrificação nas comunidades afro-americanas, que é uma questão que está sendo muito discutida aí no cinema, já não é de hoje, mas aqui é discutida de forma bem divertida. Tem também todo um olhar para a falta de oportunidades para a juventude negra nesse cenário. Eu até acho que em alguns momentos um dia daqueles não saboreia a comédia como deveria. Tem algumas sequências que poderiam assim ser absurdamente hilárias. Tem uma sequência, por exemplo, num banco de doadores de sangue, que ela tem até um desfecho bem divertido, mas você percebe que ali o diretor meio que acelera as coisas, quando poderia ter desenvolvido melhor toda a piada dentro desse espaço. Eu acho que esse talvez seja um dos problemas do filme, mas mesmo nesses momentos, a química entre as atrizes Keke Palmer e a rapper SZA, ela é muito convincente. Elas estão muito radiantes em cena, sabe? Existe muita verdade na relação entre elas, na maneira como elas compõem essas personagens que, hora e vez, assim, flertam com alguns estereótipos, com alguns arquétipos, mas não na intenção de ridicularizar, muito pelo contrário, na intenção de expor um outro lado de tudo isso, sabe? Como eu disse, é um filme que parte de uma estrutura, assim, tradicional, mas que vai pincelando coisas novas, vai reoxigenando, vai refrescando tudo, talvez seja essa a melhor palavra. E eu acho que as duas atrizes, elas criam, sabe, uma relação afetuosa e eu sinto que o que elas têm no set, sabe, cruza a tela e contamina, ou contagia, talvez seja o melhor termo, a dinâmica entre as personagens. Eu vejo muita verdade em um dia daqueles, verdade de quem talvez já tenha experimentado esses perrengues que o filme apresenta. Outra coisa que eu gosto muito é da direção, principalmente da fotografia do filme, que investe em cores e capricha nelas, sabe? É um filme charmoso, é um filme bonito de se ver, é um filme radiante. Filme que tem vigor visual. É uma comédia que ela tem um texto afiado, mas ela sabe também como explorar ou equilibrar o humor físico em momentos assim que são pontuais e por isso são engraçados, porque eles quebram as nossas expectativas. Filme cheio, como eu disse, de ótimos momentos e que, por mais que no final não tenha aquela coragem, sabe? De meio que colocar o dedo na ferida e de expor o problema ali nesse contexto, nesse cenário em crise econômica, com problemas, enfim. É um filme que ainda assim acredita que aquelas duas personagens podem mudar, se não o mundo, as próprias realidades. Um dia daqueles faz jus. Assim, é um filme que atende às nossas expectativas no que diz respeito à comédia, ao desenvolvimento de personagens, à construção de uma trama divertida que mantém a gente conectado basicamente do começo ao fim, e principalmente ao desenvolvimento de uma história que vai além, sabe, da piada que ridiculariza, ou da piada que diminui, ou da piada que banaliza tudo. É um filme consciente. E não é por ser consciente que ele não precisa deixar de ser engraçado. Eu acho que humor e consciência aqui estão muito bem equilibrados. Então, para um dia daqueles, eu dou uma nota 7 de 10. Eu acho que é um filme que funciona. Talvez em algum momento funcione melhor dentro dos Estados Unidos. Eu acho que o público brasileiro pode não entender ou não pescar algumas referências ou algumas piadas construídas a partir de tipos, arquétipos, estereótipos raciais americanos.
mas num todo é um filme universal, principalmente no que diz respeito a esse olhar para a juventude, para jovens adultas tentando construir, sabe, o seu lugar no mundo, prosperarem numa realidade desigual e tendo que enfrentar os perrengues ao longo desse processo. Pra quem não sabe, Um Dia Daquele já tá disponível na HBO Max. O filme, como eu disse, foi lançado no Brasil via HBO Max. E se você gostou da minha opinião, gostou do vídeo, gostou da dica, não esquece de deixar o like aqui e principalmente de se inscrever no Barata no Cinema, porque isso vai me ajudar muito. Tchau, gente!